O cinema em 2024 tem sofrido muitas mudanças até esse ano. Elas foram acontecendo tão gradualmente que passou extremamente despercebido não só para mim, como para muitos outros fãs de cinema. E que mudança foi essa? A mudança é que, no decorrer do tempo, o mal foi sendo retratado de forma cada vez mais sedutora, cada vez mais atraente, ao ponto da gente acabar se vislumbrando com o maligno. E como eu descobri que o cinema estava sofrendo essa alteração? Com Longlegs, de 2024, Vínculo Mortal. Um filme que eu estou indicando aqui para vocês e que nesse vídeo eu vou expandir todos os horizontes possíveis e todas as possibilidades interessantes que cabem neste vídeo. Se você quiser saber mais sobre os próximos vídeos que sairão sobre o Longlegs, porque ele é um filme tão bom que terão outros vídeos sobre ele, se inscreve no canal para ter certeza de não perder os próximos vídeos. E logo no início eu quero dizer aqui, sem cerimônia, que esse filme é nota 10 aqui no canal. Muitos poucos filmes recebem essa nota, esse é o primeiro aqui, outros receberão no futuro, mas ele é o primeiro, porque eu acho que Longlegs é o melhor filme da década. Eu acho que ele traz uma coisa nova para o cinema, ele realmente expande essa coisa que é o cinema para outros aspectos da percepção. Eu acho que esse filme ele merece ser revisitado várias e várias vezes. Então a minha indicação aqui é que você não apenas compre um ingresso e vá assistir ele no cinema, mas que você compre 2 ingressos, um para a sua sessão e um para a próxima sessão que vai acontecer logo depois da sua, porque você com certeza vai querer assistir ele de novo logo quando você terminar, porque ele tem tanta riqueza de detalhe, tanto cuidado, tanto zelo nesse filme que você fica realmente muito vislumbrado, mas, de novo, você não tem aquela simpatia pelo coisa ruim, você realmente não fica vislumbrado, você não fica seduzido pelo mal, você sente um mal-estar muito absurdo assistindo ao filme e reassistindo ele. E é um mal-estar que não é um filme de terror para você sentir medo ou tomar sustos, jumpscares. É um filme onde você sente aquilo como se pudesse acontecer, como se Longlegs pudesse existir na vida real, porque a gente sabe que o mal está por aí, ele está solto e ele está praticando maldades. Então você imagina que esta criatura, este ser representado belíssimamente pelo Nicolas Cage, ele realmente pode existir, porque ele é feio, ele é vil, ele tem aquela aparência horrível. E não só isso, o filme ele é uma maravilha cinematográfica em termos de fotografia, de trilha sonora, de roteiro. O roteiro desse filme é amarrado de uma forma tão maravilhosa que quase não dá para acreditar que ele é de 2024, um ano tão ruim para o cinema. E uma das coisas que pode ser o fator positivo que faz com que esse filme seja tão bom é o diretor. Ele disse que não tem interesse em filmes atuais, que não tem interesse em assistir os filmes atuais, nem em fazer filmes parecidos com os filmes atuais, e principalmente esses filmes que estão vendendo mal com uma aura estética meio sensual. E é muito legal que esse diretor ele tem uma influência fortíssima dos anos 70, mais especificamente o terror dos anos 70, fazendo um filme anos 70 de verdade, e não aqueles filmes que tem aquela vibe meio anos 70, por exemplo, In a Violent Nature, que tem aquela coisa meio oitentista ali, meio retrô, que não consegue atingir a expectativa. Esse diretor, ele é fã do cinema dos anos 70 e ele consegue usar os recursos do cinema de terror dos anos 70 muito bem, maravilhosamente bem, inclusive até o formato da tela, né, que ela vai de widescreen para o formato quadrado. O formato quadrado, ele tem também um significado, mas que é tanta coisa, tanto detalhe, que essas coisas vão ficar para o próximo vídeo. E não apenas isso, mas uma leve assimetria que fica sempre pro lado direito da tela, que você sempre está assistindo e parece que sempre está um pouco tortinho para a direita. Isso tem um significado, tem um propósito no filme, o que é muito inteligente. E não apenas isso, esse diretor ele também consegue transportar a gente para os anos 90, não só fisicamente, como se a gente estivesse vivendo ali nos anos 90, mas como se a gente estivesse assistindo um filme que também foi feito nos anos 90, porque os anos 90 impregnam a parte dos anos 90, eles não são afetados pelos anos 70, eles não são contaminados pelo cinema anos 70. Então se você ainda não entendeu, sai do vídeo agora, vai pro cinema, compra o ingresso, assiste esse filme, 1, 2, 3, assiste esse filme. Por favor, assiste antes de continuar, porque não tem como você ficar sem ver um dos melhores filmes, talvez da década, talvez o melhor filme da década. Então, por favor, escute o que eu estou dizendo, assista e vá cego, não veja nada a respeito, só vá
e se delicie com aquela maravilha cinematográfica. Agora, pulando aqui para a parte de spoilers, se você já assistiu o filme, eu imagino que você deve estar ansioso para saber o que é essa coisa que eu consegui descobrir assistindo o filme de novo, porque eu já assisti ele, se não me engano, umas 3 vezes, e eu consegui pegar vários detalhezinhos ali que levam a gente para um outro patamar da história. Bom, mas primeiro para refrescar a memória de vocês aqui, a Lee Harker, ela é uma agente do FBI e logo no começo do filme ali ela tá fazendo uma missão de campo, ela tá batendo de porta em porta procurando um perpetrador de crimes, uma pessoa criminosa que está se escondendo em um lugar onde muitas casinhas brancas existem, casinhas brancas até onde a vista alcança. Isso é um elemento muito forte desse filme, casinhas brancas e a pureza, a brancura das coisas. No que ela escuta um som meio característico, e se você está aqui e não assistiu o filme, por favor, vai assistir o filme, porque esse som que ela está ouvindo é um spoiler, então vai ver o filme. Então, enquanto ela está lá na missão de campo, ela escuta esse som, que é o som produzido por aquela bolinha metálica dentro da cabeça das bonecas, que ela descobre quando ela vai lá na fazenda, e já a gente chega nessa parte, mas ela escuta esse barulho bem característico, e é como se ela soubesse onde procurar o criminoso, no que acaba acarretando na perda do parceiro dela ali, que parecia ser um parceiro que já estava há um bom tempo com ela, no que ela é enviada para fazer alguns testes, porque parece que ela é psíquica. E para quem não sabe, nos Estados Unidos existe esse negócio de pesquisar, de a pessoa, se ela tem poderes mesmo mentais, eles passam ela por um teste e ela acaba detonando a máquina. Ela acerta 4, se não me engano, em sequência. 4 de 8 testes, que ela errou 4 ali. Ela vai para uma divisão superior com o chefe dela, o agente Carter, que seria um personagem muito importante nessa história toda. Então ela é apresentada ao caso do Longlegs, que são várias ocorrências ali que realmente não tem um perpetrador, realmente parece que é uma coisa espontânea, que acontece que o pai da família, ele pega algum objeto da casa e acaba com a família inteira, só que tem uma coisa que conecta todas essas causalidades, que são cartas deixadas por alguém com um tipo de código assinada como Longlegs, com uma letra específica. A única parte que não é código é Longlegs. Mas se você já assistiu o filme, você lembra disso. A agente Harker, ela vai ali decifrando, ela consegue decifrar o código em determinado momento, perceber que tem uma coisa em todos os códigos ali, em todas as cartas que conecta todas elas, que é, eu sempre lembro dos bons momentos da Fazenda Cameron, um desses lugares onde aconteceu... E eles vão até essa fazenda logo depois dela descobrir um padrão de triângulo, que ligaria ele ao coisa ruim, ao pata rachada. E eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu tenho medo de o canal simplesmente acontecer alguma coisa com ele, porque eu tô falando muito de temas muito sombrios e obscuros. Lembrando que isso aqui é um filme, por mais pesado que seja, por mais impressionante que ele seja, ele ainda é um filme, tá, galera? Tô falando aqui hipoteticamente da história. Então a Harker vai até essa fazenda com o chefe dela, o Carter. Eles descobrem lá uma boneca, onde estava escondido ali o X marcava o local. Essa boneca é muito parecida com a sobrevivente desta ocorrência, que está em um hospital, e até onde eles sabiam, ela estava catatônica pelos últimos pelo menos 8 anos. Só que o que eles descobrem quando eles chegam lá é que houve um visitante misterioso que foi um dia antes deles e despertou essa sobrevivente do estado catatônico que ela estava. E olhando o livro de registro, eles descobrem que quem visitou foi Lee Harker, que é a investigadora. Porém, está escrito com a letra do Longlegs. Então você imagina, foi o Longlegs que foi lá e despertou a pessoa. Só que isso gera uma suspeita em cima da agente Harker, porque o Carter, ele fala, antes de você chegar nesse caso, o negócio estava completamente parado, aí você chegou e as coisas estão fluindo naturalmente, isso é muito esquisito. Então ele vai ver o registro dela e descobre que a mãe dela, lá pelos idos dos anos 70, no aniversário de 9 anos da Harker, que por acaso é no dia 14, que por acaso é a data que o Longlegs escolhe para escolher as suas vítimas, tinha ligado para a polícia para falar sobre um invasor na casa dela, o que é muito esquisito, e ele fala, vá ver a sua mãe, converse com a sua mãe e pergunte essas coisas. Nisso a gente se encaminha para o encerramento do segundo ato, com a Harker questionando a mãe dela sobre tudo que aconteceu e vendo as memórias ali de todo o tempo que ela passou naquela casa e descobrindo que ela tirou uma foto do Longlegs. Então lá no começo, quando o Longlegs aparece e conversa com aquela pessoa pequena, por mais que a Harker possa ter se assustado, ela tirou uma foto. E quando ela pega a foto, ela tem certeza que aquele é o Longlegs. Então ela vai até o chefe dela logo em seguida, na manhã seguinte, e fala, a gente precisa achar esse cara imediatamente. O que eles conseguem, eles acham muito rapidamente, e tem a cena da fita, onde ele fala, eu quero ver a Lee Harker, porque eu quero desejar feliz aniversário para ela. Um amigo de um amigo disse para desejar feliz aniversário para ela, tentando dizer que o amigo de um amigo de um amigo seria o Tinhoso, né? E não só essa cena, como o interrogatório em si e todas as cenas onde o Nicolas Cage está atuando ali a plenos pulmões, sem esconder o rosto ou usar qualquer artifício, realmente mostra como esse filme ele é feio, ele é feito para você sentir aquele mal-estar e ver uma pessoa verdadeiramente ruim sendo má, achando que está fazendo alguma coisa boa. Isso te dá um mal
mal-estar, isso te deixa meio esquisito, e é isso que torna esse filme tão esplêndido. Quer dizer, é um dos fatores, mas é um fator que eu achei muito importante trazer aqui, devido ao que vem acontecendo no cinema já faz sabe Deus lá quanto tempo. Então a própria agente Harker vai conversar com o Longlegs numa tentativa de tentar entender tudo que está acontecendo e por que tudo está acontecendo, e saber quem são os cúmplices dele, porque ela acredita que ele tem cúmplices, e quando ela pergunta quem é o cara do andar de baixo, ou da escadaria abaixo, né, ele fala, é melhor você perguntar para sua mãe, e procede indo para o andar de baixo ele mesmo, com a sua própria cabeça, dando cabeçadas na mesa. É claro que eu não vou falar o que ele fez aqui, mas vocês sabem, né? O que deixa o chefe dela muito incomodado, porque ele queria prender o Longlegs e dar fim nessa história. Mas ela vai até a casa da mãe dela para tentar entender o que está acontecendo e tentar descobrir quem são os cúmplices do Longlegs, e ela descobre que a maior cúmplice, ou a única cúmplice, era a mãe dela, vestida de freira, que ia até a casa das pessoas e levava a boneca. E essa boneca era responsável por deixar as pessoas possuídas e criarem ali os seus sacrifícios para o dragão, se é que vocês me entendem. Eu posso estar passando muito rapidamente aqui por todas essas partes, mas é pra gente chegar no final para vocês entenderem o que tem de tão misterioso com relação a agente Harker, tá? Depois disso, a mãe dela vai até outra casa, vai até a casa do Carter, que é o chefe dela, depois de destruir a boneca que estava esse tempo todo controlando a agente Harker. Essa parte é muito importante, eu espero que vocês lembrem dela, porque quando a agente Harker vai ali conversar com a mãe dela e falar que ela não pode fazer tudo aquilo, a mãe dela quebra a boneca, por assim dizer, e liberta ela daquele controle. Ela dorme, ela lembra de tudo, ela levanta e ela lembra que a filha do chefe tinha uma festa de aniversário também e que calhou de ser no dia 14. Então isso matava a charada ali do triângulo, que ela não sabia muito bem onde colocar o dia 13, mas já a gente volta nessa história. Então a agente Harker vai até a casa do chefe dela, onde aconteceria a festa de aniversário da filha dele no dia seguinte, e acaba vendo que a mãe dela já entregou a boneca, no que ela tem que acabar com o chefe dela e com a própria mãe, com 3 balas, que era a única quantidade de munição que ela tinha, o que faz com que ela não consiga destruir a boneca que foi feita para a filha do Carter. E o filme termina com uma narração ali do Longlegs, querendo dizer que ele agora está em todos os lugares, ele está sendo o mal e praticando o mal onipresentemente, como um espírito maligno, digamos assim. E o filme termina com esta maravilhosa atuação de este que é nada mais nada menos do que Nicolas Cage, um dos maiores atores da década passada e um dos grandes dos anos 90. Mas aí você está falando, eu já sei tudo isso, eu acabei de assistir o filme, eu quero saber o que é essa coisa tão incrível que você tem para me contar. Bom, o que eu tenho para te contar é quem realmente foi até a Carrie Anne e a despertou, quem foi até o hospital e fez com que ela despertasse e depois procedesse com se jogar da janela e ir pro andar de baixo. Mas aí você deve estar pensando, eu sei quem foi lá e acordou a Carrie Anne. Claramente foi o Longlegs. Ele só escreveu o nome da Harker para dar uma despistada ali. Mas na verdade você tem que lembrar que a agente Harker está sendo controlada esse tempo todo, estes anos todos, porque ela recebeu a boneca lá nos anos 70 e a mãe dela continuou sendo ali uma ajudante do Longlegs durante todo esse tempo. E eu quero que vocês lembrem de uma cena específica onde a mãe dela conta a história para ela sobre o que aconteceu naquele dia. E na história ela diz que ela fez um trato ali para não ter a filha dela levada embora, mas tem uma parte muito importante onde ela diz: e a boneca fez com que ela se esquecesse, falando da Harker, e que seguisse as pistas certas e que visse só o que fosse para ela ver, que ela não visse o que não fosse para ela ver. Isso é muito revelador. E por que? Você deve estar me perguntando. Por que eu acho que foi a própria Harker que foi até o hospital e acordou a Carrie Anne? Porque tem fortes indícios nesse filme, vocês vão entender esses indícios muito melhor no próximo vídeo que eu vou fazer explicando todos os mínimos detalhes, mas agora vocês conseguem entender já toda essa estrutura de roteiro muito bem escrita, com algumas simples dicas que são dadas ali ao longo do filme. Então, voltando ali mais ou menos por meio do filme, vocês vão lembrar que enquanto a Harker trabalhava para traduzir aquele código ali, o algoritmo que o Longlegs estava usando para formar o triângulo, você deve ter percebido que estava de noite. E essa era a noite do dia 9 de janeiro. Eu quero que vocês lembrem que ela faz aniversário no dia 14 de janeiro e esse foi a noite do dia 9 de janeiro. No dia seguinte, a Harker procura o chefe dela para falar sobre essa teoria de que é um algoritmo e os dois conversam ali sobre as datas, que estaria faltando o dia 13, que o dia 13 estaria faltando para completar o triângulo, no que o Carter fala, mas e o dia 13? E ela fala que não entende o que significa, mas fala que será daqui a 3 dias. O que prova que eles estão na manhã do dia 10. Então comigo aqui, porque é muito complexo essa questão dos dias. A Harker descobriu o triângulo na noite do dia 9 e ela levou até o chefe na manhã ali no meio do dia
do dia 10. Na noite do dia 10, ela e o chefe dela encontram a boneca na fazenda Cameron, eles enviam a boneca para perícia, pro perito ali, e o dia 11 desaparece. O dia 11 não está descrito no filme. E por que eu acho isso? Porque logo em seguida eles vão até o perito para entender melhor o que tinha acontecido com a boneca. O perito ele começa a falar da boneca, o quanto ela é maravilhosa, o quanto foi um exímio artesão que fez essa boneca. E ele começa a falar umas coisas sem sentido, ele deixa escapar. Na outra noite, lembrando, não na noite anterior, mas na outra noite, eu percebi que ela estava cochichando alguma coisa, cochichando o nome da minha ex-mulher. Eu achei isso loucura, deve ser porque eu tô trabalhando demais. Isso tudo foi o perito que disse. E, ao mesmo tempo que ele diz, na outra noite eu ouvi isso e nananã, o Carter fala: bom, então vamos ao hospital. E eles vão ao hospital, logo em sequência, o que indica que eles foram até o perito entender o que tinha acontecido com a boneca, e logo em seguida eles vão até o hospital visitar a Carrie Ann. Enquanto eles estão conversando com o diretor do hospital, que eu acredito que seja o diretor ali pela quantidade de pedra que esse cara tem no escritório dele, é muita pedra, tem pedra pra tudo quanto é lado, parece ser um cara bem importante, ele diz que teve aquela visita que eu disse pra vocês, que teve a visita que despertou a Carrie Ann da sua catatonia. Então ele mostra o livro de registro e fala: ó, eu não sei quem foi, mas tem um registro aqui, no que eles leem o nome Lee Harker, que é o nome da investigadora. E a data está no livro de registro. E na data consta o dia 11 de janeiro. Tá lá, com a letra do Longlegs, mas no dia 11 de janeiro, com o nome da agente Harker. O que é um forte indício por si só de que a própria agente Harker, possuída, foi até o hospital, despertou a Carrie Ann e procedeu em passar as pistas ali pro agente Carter, pro chefe dela, quando ela estava sã, quando ela estava ciente. Esse é só o primeiro indício. Um outro forte indício é que quando a agente Harker conversa com a Carrie Ann, a primeira coisa que a Carrie Ann fala pra ela é: eu não te conheço de algum lugar? É claro que sim, porque ela estava lá no dia 11 despertando ela da catatonia. Mas aí você pode estar se perguntando: então como é que o diretor não reconheceu ela? Eles perguntam: você viu essa pessoa? E o diretor fala: infelizmente eu não vi porque eu não estava aqui no momento, tornando impossível identificar a pessoa que assinou como Lee Harker. Então, só para retomar, na noite do dia 9, a agente Harker descobre o padrão de triângulo. Na manhã do dia 10, ela leva essa informação até o chefe dela, e no mesmo dia 10, naquela noite, eles vão até a fazenda Cameron e descobrem a boneca. Essa boneca é enviada para a perícia, e no dia 12, pulando o dia 11, a agente Harker e o chefe dela vão até o perito e conversam sobre a boneca. E eles conversam e falam que vão até o hospital, o que eles fazem logo em seguida, no mesmo dia, onde consta no livro do registro que era dia 12, porque o próprio diretor disse: ontem ela foi desperta, então sendo ontem o dia 11. Eu sei que é muito complexo, tá? Muito difícil de entender toda essa linha do tempo, mas está tudo lá. E por que a agente Harker não entendeu? Porque ela não sabia o que tinha acontecido. A minha teoria é que a agente Harker ela tem lapsos de memória enquanto está possuída. Um forte indício disso, toda vez que ela tem a ligação ali com a mãe dela sempre pergunta: é a Lee? No que ela responde: sim, eu continuo sendo a sua única filha. O que para a pessoa que está assistindo pela primeira vez pode mostrar uma deteriorização da saúde da mãe da Harker. Mas para quem já viu o filme entende. Talvez possa ser, aqui é uma hipótese, de que a agente Harker tem esses momentos onde ela está possuída e que ela liga para a mãe, que era uma cúmplice do Longlegs, e conversava ali sobre esses assuntos. E por isso a mãe dela sempre se certificava: é com a Lee que eu tô falando ou é com uma outra pessoa? Um outro fortíssimo indício de que ela tem esses lapsos de memória e não tem muita noção de tempo é quando eles assistem a fita do Longlegs ali, que ele fica 24 minutos cantando parabéns pra você, no que ela tá meio que pensando ali: mas e o dia 13? O dia 13 não faz sentido. No que a outra agente diz: hoje é o dia 13. No que ela age com um pouco de surpresa, porque ela não sabia que já era o dia 13, de novo porque ela perdeu o dia 11. Tanto é que quando ela está conversando com o chefe dela, ela fala: nossa, mas a Carrie Ann recobrou a consciência no mesmo dia que a gente achou a boneca dela. No que o chefe dela meio que desconversa e prossegue para um assunto mais importante. E o maior indício de que ela realmente não tem noção do tempo é a quantidade de relógios que tem nesse filme. A resposta está toda nos relógios e lá fora, vendo se está dia ou de noite. Dá para realmente ver toda a linha do tempo desse filme, a correta, que foi o que eu fiz, só vendo quando é dia, quando é noite e olhando que horas são em todos os relógios. E o maior
motivo que eu acho que ela realmente não tem a noção de tempo é quando ela está mostrando pro chefe dela o padrão ali, o algoritmo que o mal usa para agir através do long legs, a gente consegue ver o relógio de pulso dela. E no relógio de pulso dela marca coisa de 11h35, mais ou menos ali, que você imagina que é da manhã porque tá de dia. Só que um pouco antes nessa cena, quando a Harker coloca o padrão ali em cima da mesa do chefe, a gente consegue ver o relógio dele, no que marca coisa de 1h20 da tarde, que seria o horário real. Coisa de 2 horas de diferença, então você imagina que ela realmente não tem tanta noção assim do tempo. E você deve estar pensando, caramba, mas isso é muito detalhe, é muita coisa pequenininha, picada, como é que você conseguiu pegar tudo isso? E mais, você acha mesmo que tudo isso foi posto de propósito no filme? Eu acho, e não só isso, eu quero convidar você aqui para assistir o meu próximo vídeo, que se já estiver postado, ele vai estar aparecendo aqui no card. Porque eu realmente consegui reunir todos os detalhezinhos em seus mínimos e mais peculiares significados para trazer um vídeo ainda mais completo desse que é o melhor filme da década, sem sombra de dúvida. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e comentar. É muito importante o seu comentário, porque a gente está construindo uma comunidade muito rica, de pessoas de valor aqui e que gostam realmente de cinema no nível de esmiuçar um filme de 1h40 até não sobrar nada dele, até todos os vínculos terem se conectado, não os vínculos mortais, que é o nome do filme, não, eu não estou fazendo isso aqui. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.